Muito bem, estamos começando mais um Amazônia Podcast aqui direto da Amazônia TV. E claro, os nossos convidados são pessoas muito interessantes. E o convidado de hoje é um retorno. É retorno para uma prestação de contas, é um retorno para fazer prospecções. Eu vou conversar com o economista, ex-deputado federal José Ricardo, que já está aqui comigo. Tudo certo, José Ricardo? Tudo bem, Cid? Nós somos vizinhos agora, né? Tá mais tranquilo. Somos vizinhos? Tá aqui na rua. De rua. Pois é, né? Já estamos pertinho. Muito perto. Zé, tudo certo? Estamos sim, firmes aí. Agora, novo ano, período de carnaval, muita festa. Isso. E também a gente já, pós-mandato de deputado federal, né? Também já olhando os horizontes que nós temos, políticos e também profissionais. Mas deixa eu começar pelos teus 4 anos de trabalho. Eu queria que você fizesse um pequeno balanço sobre isso. Pode ser pequeno, pode ser médio, grande, é com você. Então, me lembrando agora de uma pessoa que você entrevistou que falava pouco, né? Pelo amor de Deus. Político fala muito. Viu? Não, mas não tem como, né? A gente tem que construir a narrativa. Primeiro, agradecer aqui o convite, né? A oportunidade de novo estar aqui com você, conversar e com todo mundo que acompanha aqui também o seu programa. Perfeito. E o balanço do nosso mandato, né? São 4 anos de federal. Na verdade, uma certa continuação, porque eu fui deputado estadual, 2 mandatos. Então, assim, muitas pautas de luta, de trabalho, de debate, de reflexão que tivemos como deputado estadual, pensando o Estado, pensando a economia, se estenderam no mandato de deputado federal. A diferença é que, em Brasília, você tem que estar tratando, se envolve muito em pautas nacionais. Né? Você tem uma série de projetos, discussões que vêm, de projetos que vêm do governo. E aí nós tivemos o governo Bolsonaro com muitos projetos, muita mudança, legislação, reformas, corte de recursos. Então, logicamente, você tem um mandato de muitos embates, questionamentos e preocupações, principalmente em relação ao nosso projeto econômico aqui, o nosso modelo econômico que nós temos, que é a Zona Franca de Manaus. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. É muito diferente deputado estadual para federal? Muda muita coisa? Olha, primeiro que você tem que estar em Brasília, né? Então, você se distancia, né? Daqui, eu diria, do dia a dia, do contato com a população, porque aqui as pessoas estão mais próximas para lhe procurar, para levar uma denúncia, para levar ideias, projetos, conseguir falar. É muito mais perto, né? Muito mais perto. É que nem o vereador, que eu fui vereador também. Uhum. Então, no dia a dia, as pessoas têm mais facilidade para conseguir falar com o político. Em Brasília, uma parte do seu tempo, na semana ou do mês, você está em Brasília. Então, há um distanciamento até para ouvir e ver questões importantes que a população traz. Isso faz falta, tempo Zé? todo. Sentiu saudade disso? Claro, o fato de ter um mandato participativo, ouvir as pessoas o tempo todo, de forma presencial, isso faz uma diferença quando você só pode fazer virtual, receber um WhatsApp, receber uma mensagem. A outra questão é que parte do seu tempo do debate em relação a projetos que nem sempre diretamente têm a ver com o Estado. Tem a ver com a população, de modo geral, no Brasil, uma nova lei, uma alteração. Mas você é muito demandado. O deputado que representa o Estado, claro, há demandas relacionadas ao Estado. É brigar pela saúde, pela segurança, pelos recursos, pelo orçamento, projetos também que possam contribuir a nível de Brasil, né? Projetos pessoais também, ou seja, projeto individual que eu falo, não para si, mas projetos de lei, né? Que o deputado quer ter um resultado também no final. Claro. Ter projetos aprovados. De preferência positiva. Né? Positivo. Nós tivemos vários. O período da pandemia também foi uma nova experiência para todo mundo. Você estava em Brasília nesse período? Estava em Brasília, que foi 2020, 2021, os 2 anos piores que nós tivemos. Foi o mais dolorido, né? Com tantas mortes. Sim. E também foram aprovados muitos projetos. Foi um período também que se flexibilizou o processo legislativo. Quando que antes, qualquer lei, projeto de lei, para conseguir ser aprovado, passava por muitas comissões, muitos debates, primeiro e segundo turno, tudo era muito demorado. E o que mudou? Aí, com a pandemia, criaram processos mais simples, mais rápidos. Desburocratizou, então. Diminuíram algumas etapas. Uhum. Claro que há um prejuízo para o debate. Entendi. Toda lei nova ela tem que ser oriunda de um grande debate, ouvir os segmentos, fazer audiência pública. Na pandemia, como era urgente, então você tinha que aprovar logo leis, projetos, liberação de recursos para o governo, né, que estava priorizando o enfrentamento da pandemia. Claro, você passa por cima de algumas etapas aí, essa foi compreensível,
de modo geral, a sociedade não situação, cobrando né? isso dos parlamentares. Mas agora acabou a pandemia. Então, agora volta de novo um debate e é importante as pessoas participarem da discussão das leis. Eu acho que o grande pecado dos parlamentos, diria que são dois. Primeiro é que na parte legislativa, dos projetos que os deputados apresentam, se ouve pouco a população. A população fala todos os segmentos. É o empresarial, trabalhadores, é a universidade, é movimentos sociais, é o cidadão lá do bairro, que poderia ser ouvido, ver a opinião, ver alguma ideia melhor para aquele projeto. Faltam canais de comunicação ou existe aí uma falta de motivação Olha, política para até isso? existem, mas talvez a motivação política atrapalhe, porque nem todo mundo quer ouvir o povo. Ou então, nem todo mundo quer ouvir críticas, contrariedade em relação à sua ideia, ao seu projeto. Mas isso não é política, né? Falta, vamos dizer assim, de preocupação que o exercício da política exige o diálogo com a sociedade. Claro. Tem gente que quer que a sua ideia prevaleça e acabou-se. O segundo pecado que eu coloco no mundo político, legislativo, envolve a fiscalização. Porque o parlamentar ele é eleito para legislar e fiscalizar. Fiscalizar o executivo, fiscalizar a aplicação do recurso. Isso vale para vereador, para deputado estadual, deputado federal. Perfeito, muito bem Então, colocado. esse lado fiscalizatório, eu diria assim, que a ampla maioria dos parlamentares acabam não exercitando. E isso é um problema, porque, imagine, se escolhe vários vereadores para ter várias vozes e olhos e ouvidos para acompanhar as ações do executivo municipal. Mentes atuantes falta também. Não precisa ser inimigo do governante, mas Claro. você tem que ser aquele que chama atenção, que questiona, que enfatiza, muitas vezes denuncia. Para ser a voz do povo, parlamentar, ele também tem que ser a voz que cobra o executivo. Então, essa relação aí que eu diria, pela minha experiência de parlamentar, está faltando com mais intensidade. É porque aqui a gente não tem confete, que eu ia jogar confete em você agora. Mas vou te dizer o porquê. Isso é uma opinião personalíssima, tá? Quando você fala assim, falta esse diálogo, eu creio que falta postura também. São poucos políticos que conversam bem, que dialogam com uma certa firmeza dentro do seu propósito, mas com uma dinâmica muito suave, muito boa, uma prática legal, que é o teu caso. Eu já te falei isso aqui antes. Obrigado, Cid. E falei também para o Luiz Castro, que é um outro ele tá político bem. que eu admiro muito. Se expressa bem, Isso. se posiciona, ouve também. Exato. Tem contundência quando necessário. Exatamente. Eu acho que era o exagero, que aí eu faço aqui uma pequena reflexão, não querendo atingir ninguém, mas era onde eu acho que faltou muito para o Bolsonaro, né? Que era muito mais contundente que no popular de se dialogar. diz o seguinte: se o Bolsonaro, desde o primeiro dia, não abrisse a boca, não falasse nada, ele ia se dar muito bem, eu acho que seria reeleito. Porque Bolsonaro ele Perdeu para ele mesmo. Do jeito que ele sempre agiu. Então, eu diria assim, ele nunca mudou. Então, lógico, tenho totais críticas em relação à gestão dele, não vou agora rememorar, claro. Mas, de qualquer forma, foram 4 anos muito difíceis, porque ele, a nível nacional, ele extinguiu muitos ministérios, juntou, por exemplo, da economia. Então, assim, na economia estava o Ministério do Trabalho, né, estava os ministérios todos ligados à área orçamentária, planejamento, né, fazenda, indústria e comércio, as coisas estavam muito concentradas e pouca atenção que precisa ser dada para os vários segmentos. Por exemplo, o setor da economia na parte da indústria, comércio, serviço, etc. Como agora foi de novo recriado. Na tua opinião, a economia é uma pasta personalíssima? Olha só, ela é uma pasta que precisa... Quando fala economia, nós estamos falando de vários ministérios agora, claro, né? Claro. Então, quando se fala na gestão pública em relação à questão da economia, agora nós temos uma separação de atribuições que precisam estar muito bem, precisam dialogar. Então, planejamento, para planejar os investimentos, as obras, né, o horizonte de gastos públicos. Na outra ponta, você tem em si a parte da economia, da fazenda, que envolve a arrecadação, né? Então, arrecadar para executar aquilo que foi planejado,
Você tem a parte administrativa, de gestão de pessoal, do gasto, da máquina propriamente, está separado também. Então, agora você tem condições de organizar melhor, né, todas as ações do governo. E, nesse caso, claro, a área da Fazenda hoje é responsável, que envolve inflação, né? O Banco Central está atrelado ali, a discussão sobre as metas, seja de crescimento econômico, seja da taxa de juros, todos os itens que compõem, né, os itens macroeconômicos importantes que influem nas questões econômicas nacionais e definem o futuro também do Brasil. Quando a gente vai falar, olha, queremos segurar a inflação, tem que ter uma meta, não pode passar disso, significa que todo mundo vai planejar o seu gasto, o seu investimento, a sua expectativa de retorno financeiro em função de uma inflação controlada, naquele patamar. A mesma coisa a história dos juros, que agora está se discutindo muito os juros. O presidente Lula questionando que o Banco Central continua mantendo taxa de juros altos ainda, considerado alto, né, 13,5%, para você ter uma expectativa de redução de juros, porque isso cria também possibilidades maiores de investimento. Ou seja, as pessoas vão, e os empresários, o setor econômico vai estar mais à vontade para fazer empréstimos e, com isso, investir, gerar emprego, trabalhar, arrecadação pública e a economia girar. Então, é muito importante esse debate aberto, como agora está sendo feito. Então, o Banco Central, por que mantém tal taxa de juros, maior ou menor? Tem que ter parâmetros claros para a sociedade. Hoje, um segmento que nunca perde e ganhou muito no governo passado, eu acho que vai continuar ganhando, que sempre ganhou, é o setor financeiro, o setor bancário. Mas cabe ao governo, não vai tirar os ganhos de banco, claro, mas pode influenciar para cada vez reduzir mais essa incidência dos juros quanto aos investimentos produtivos. E o governo tem que ser a voz crítica para influenciar. Mas no Brasil se paga os maiores juros do mundo, talvez, né? Você já entrou na área da tributação, isso vai ser muito discutido, amplamente discutido agora. Como é que você enxerga essa questão? Pois é, nós temos a discussão da reforma tributária. Ela é antiga, ela não é recente. No governo do Bolsonaro, isso foi colocado lá na pauta, em discussão e tramitação lá no Congresso. Mas os projetos que estão lá, tem projetos que estão assim, 20 anos sendo debatidos aí. Eu me lembro de um deputado, Rauli, do Paraná, PSDB, se não me engano. Ele é que está coordenando essa discussão da reforma tributária ao longo de vários mandatos. E ele esteve em Manaus, lá na sede da Federação das Indústrias, fazendo uma discussão. Eu ainda participei também, acompanhei, fui convidado, e todo o segmento, né, produtivo. E a discussão dele, a proposta dele está bem clara lá. Ela continua em discussão agora. Tem no Senado outras propostas, tem uma terceira proposta. Não sei se o governo federal vai encaminhar, porque o Haddad falou agora que agora em março vai estar apresentando propostas em relação ao marco fiscal, tributário. Está se entendendo que possivelmente propostas da reforma. Mas, em resumo, o que isso interessa para nós? No geral, se espera uma reforma tributária, significa simplificar impostos, talvez até menos, ter menos incidência de impostos para a população mais pobre, ser mais justo, então o mais pobre paga menos e quem tem mais capacidade proporcionalmente pagar mais, para criar justiça tributária. Então, a reforma tem que ter esse viés. Claro, o governo não quer diminuir a arrecadação, se possível aumentar. Aumentar a arrecadação sem aumentar o imposto. O que significa? Uma nova difícil. Não aumentar alíquotas, por exemplo, talvez ter uma base de cálculo mais ampla, uma base para poder ter a incidência do imposto mais ampla. Então, isso o governo tem que estudar, ver as possibilidades. Para nós aqui, isso é muito importante, essa discussão da reforma tributária. Nós aqui do Amazonas. Eu acredito que é de uma relevância, não tem nem como mensurar isso, mas assim, quais são as dificuldades que você vê para essa coisa não andar, essa trave aí no meio do caminho? Olha só, sobre a reforma, a primeira questão grande é que se pretende extinguir impostos, mas, na verdade, juntar todos em um novo imposto, uma nova nomenclatura. Tem que se fazer conta aí, né? E aí novos cálculos, etc. Quando você junta impostos municipais, estaduais e federais, há um problema, porque nós temos no Brasil um pacto federativo, ou seja, o Brasil é constituído, é uma federação, onde nós temos os estados com a sua autonomia
e com seus impostos definidos pela Constituição, assim como os municípios. São unidades que têm o seu imposto próprio e pode arrecadar, além de receber parte dos impostos estaduais e federais. Assim que funciona. Então, na hora que você amplia, por exemplo, a possibilidade do governo federal aumentar a sua arrecadação de um novo imposto e tira isso dos estados, os estados é que vão ter problemas. Então, hoje, a grande discussão da reforma tributária é quanto é que o Estado vai perder e, se perder, como ela vai ser compensada. Discussões essa semana em Brasília, os governadores estavam lá discutindo exatamente isso. Já a preocupação da possível perda de arrecadação e a compensação em cima disso. Os municípios mais ainda, porque se acaba com o ISS, que é o principal imposto municipal, o IPTU é uma arrecadação própria, mas ele não tem um peso tão grande como o ISS. Então, se ele vai ser extinto, vai ser incorporado a um imposto federal ligado ao consumo, como é que o município vai ser compensado? Qual é o critério? Qual é o parâmetro? Por quanto tempo? Essa é uma discussão. Esse é o lado da arrecadação, onde os estados, no caso do Amazonas, pode ser afetado. A segunda é a viabilidade econômica das empresas instaladas em Manaus, por conta da política de incentivos. Mas existe alguma redução nesse imposto quando ele é adequado às contas do governo federal ou não? Porque, veja bem, o imposto federal que nós temos hoje, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, ele é federal, ele é incidente sobre a produção, qualquer produto no Brasil, tem uma alíquota, e no Amazonas a empresa que produz aqui não paga esse imposto. Só aqui, não paga o IPI. A alíquota é meio elevada para a maioria dos produtos. No governo Bolsonaro, houve uma redução da alíquota. Se era 30%, que baixou para 20%, 25%. Claro que isso afeta a competitividade das empresas de Manaus. Aqui. Porque cada vez que você vai pagar menos desse imposto fora do Amazonas, aumenta a chance de uma empresa, em vez de estar no Amazonas, ir para outro estado. Não, mas eu me refiro ao ISS, quando você fala, por exemplo, vai se extinguir, mas essa conta vai ser adequada à arrecadação do governo federal e não mais do estadual. Mas para o contribuinte, existe alguma redução disso? Pois é, por isso que é uma grande mudança no sistema tributário. Na hora que você vai pagar esse imposto, vai ter que ter alíquotas certamente diferenciadas, claro, dependendo do tipo de serviço. O imposto é esse, mas as alíquotas, a incidência dela vai ser conforme o tipo de serviço, de produto, né, que vai estar sendo comercializado, provavelmente alíquotas diferenciadas também. Okay. Essa é uma questão em relação a quem vai pagar o imposto. Quem vai arrecadar, que é o governo, se tudo isso vai ser arrecadado pelo governo federal, aí vem a história da distribuição, porque hoje a prefeitura arrecada, 500 milhões. Amanhã ela não vai mais arrecadar. Quem vai arrecadar é o governo federal. Vai repassar esse dinheiro? É o caso de São Paulo, os grandes centros, né, que isso vai ter uma implicação muito grande. Pelo que eu estou entendendo, então existe uma redistribuição desses valores, é isso? Eles vão ter que organizar ser... O problema é encontrar o tamanho certo que cada um tem direito. Entendi. O Estado. Se o ICMS, que a proposta é extinguir o ICMS, a principal arrecadação do Estado é o ICMS. Mais da metade da arrecadação que o Estado tem é ICMS. Então, na hora que deixa de existir o ICMS, vai existir um outro imposto. Mas esse imposto não vai ser mais arrecadado pelo Estado, é o governo federal. O Estado vai receber uma parte disso. Qual é o tamanho disso? Como é que vai ser a contrapartida? Então, esse denominador, essa discussão é que ela é muito importante. Obrigado por me lembrar porque eu não quis ser economista. Não, mas é igual a toda a profissão, né? Tem uns detalhes aí. Não, mas aí tem detalhes que só vocês mesmo conseguem imaginar. Eu passo longe disso. O sistema tributário ele está na Constituição. Então, eu diria assim, tudo que é imposto que existe, que é cobrado, ou é para ser cobrado, está previsto na Constituição e depois tem que ter as leis que regulamentam. Lá no setor público é um pouco isso, né? Você só pode fazer o que está definido na lei. Então, todos os impostos, toda a arrecadação, todos esses procedimentos são definidos, né, na Constituição e nas leis. Reforma tributária significa mudar a Constituição e mudar essas leis que tratam dos impostos que o cidadão tem que pagar. Então, por um lado, tem que se discutir para o novo imposto ser uma alíquota que também não onere mais ainda o cidadão, o empresário, quem arrecada o imposto, e na outra ponta
para onde vai esse dinheiro e como ele será gasto. Então, essa é a discussão quanto à divisão em relação a municípios, estados e União. Então, esse é o debate político, que no Congresso agora deve ser bem intensificado. Se vai sair a reforma, eu tenho minhas dúvidas, porque é uma mexida muito grande, muito grande. Não é fácil. Talvez o governo, se não conseguir fazer a grande reforma, vai fazer algo menor, porque é um processo, para poder pensar em algo futuro. Porque tempo que eu estive lá, 4 anos, eu vi como esse assunto é difícil. É difícil, Zé. Eu acho que eu posso te falar o porquê. Isso não é para qualquer cabeça, não é qualquer pessoa que discute esse assunto com facilidade como você domina. Entendeu? Não é para qualquer parlamentar. E precisa realmente haver um grupo muito bem escolhido para discutir essa situação, que conheça de fato. Não é qualquer pessoa que discute isso. É lamentável até dizer que tem muita gente que vai estar no meio dessa discussão e que não sabe para onde vai. Não estou dizendo que não sabe fazer conta ou encaixar a ideia do negócio, não é isso. Mas é um assunto muito aprofundado. Muito. Você acaba de falar aí que tem como é o nome do cara de Santa Catarina? Do Paraná. Do Paraná, Rauli. Eu não sei o outro nome, Rauli. Eu porque também ele é não bem lembro, conhecido. mas eu sei, eu já ouvi falar. Esse cara está aí um tempão batalhando, como você mesmo fala, mas talvez o entrave seja esse. Pessoas que não estejam preparadas para essa discussão. Aí eu te pergunto, você pretende participar de alguma forma? Tem alguma forma de você participar disso? Todo esse projeto agora aqui também? Mesmo sem mandato, eu diria não é assim, evidente, mesmo sem toda mandato. a sociedade pode e deve participar. No nosso caso aqui interessa muito porque, além de ter essa mudança que pode afetar a arrecadação do Estado, porque tem um ingrediente também o seguinte, que o imposto vai ser arrecadado no estado de destino do produto. Então, há uma arrecadação federal em outros estados que hoje acontece aqui. Então, essa é uma mudança que afeta realmente a arrecadação do Estado. A outra é que na lei tem que constar que as empresas fabricantes de produtos incentivadas em Manaus têm um diferencial aí, ou seja, tem um incentivo desse novo imposto. Essa é a preocupação hoje, onde muitos parlamentares vão estar na comissão da reforma para poder tentar influenciar e garantir que possa estar escrito isso. Eu, como deputado federal, apresentei emenda nos projetos que estão lá. Eu e outros colegas parlamentares também. Então, todos se preocuparam com isso. Mas, individualmente, eu consegui também fazer uma emenda, está lá no projeto da reforma tributária. Agora, provavelmente, outras mudanças vão ter que ser feitas para garantir as vantagens das empresas instaladas em Manaus, para não diminuir e não afugentar as empresas e irem para outro lugar. Obrigado pelo esclarecimento, aliás, que é realmente muito esclarecedor tudo que você fala. Mas eu queria voltar aqui. O que você destaca desses 4 anos de trabalho que você pode colocar como mais relevante? Assim? Eu acho que a preocupação com investimentos na área de educação e conhecimento. Eu, como deputado federal, as emendas de bancada, que são valores maiores, eu direcionei todas, nesses 4 anos, para instituições de ensino técnico e superior. Então, o primeiro ano foi para o IFAM, Escola Técnica. Isso atendeu todas as unidades no interior do estado e na capital. A Escola Técnica tem 16 unidades, 3 na capital, o restante no interior, que nunca tiveram um valor tão grande. O primeiro ano foi quase 19 milhões, depois teve mais 2 anos, um somatório de pouco mais de 2 milhões, e agora no último ano foram 25 milhões. Então, são recursos para pesquisa, para laboratórios, para sala de aula, para equipamentos, investimentos assim que vão ficar, ou seja, fica para o conhecimento. O caminho para a gente desenvolver o Amazonas é o conhecimento. O segundo ano foi para a UEA, foram 24 milhões para a UEA, tudo também para investir nas unidades da UEA, capital e interior. E terceiro ano foi para a Universidade Federal. No somatório para a universidade foi uns 22 milhões, nesses 3 anos que eu coloquei, com exceção do último. E com isso a gente conseguiu, praticamente nessas 3 instituições, quase 100 milhões de reais. Isso significa conhecimento, educação, ciência e tecnologia. Também, junto com isso, recurso para a Fiocruz, uma instituição importante de pesquisa que nós temos. Inteiro, né? E aqui a nossa unidade ela é muito importante para a questão nossa, na região amazônica. Uhum. Também a Embrapa, que cuida das pesquisas na área da alimentação, muito trabalho com as comunidades. Então, são instituições todas ligadas ao conhecimento. Por isso que eu me preocupei, porque qual é o legado que você deixa? É o conhecimento.
um estudante, uma pesquisa, um doutorado, né, algo que ajude a melhorar a vida do povo, oportunidades depois, quem sabe, do aproveitamento das nossas riquezas, através das pesquisas. E é isso que eu defendo, que o governo atual volte a investir em ciência e tecnologia. Uma pergunta, uma curiosidade até. Vocês, como parlamentares, se reúnem, evidentemente, e tal. Você tenta convencer teus pares a investirem, a levar uma renda maior para esse tipo de... Olha só, cada parlamentar tem um pouco a sua pauta de lutas, né, de prioridades, vamos falar assim. Muitos parlamentares do nosso estado, eles direcionam muito recurso para as prefeituras no interior do estado. Cada um tem a sua base política também, então acaba direcionando muito. Nem todo mundo acaba direcionando para questões macro como essa, ligado à educação. Poucos parlamentares direcionaram recursos para essas instituições. Mas você tenta convencê-los de que isso é um lance legal? Olha só, nós tivemos discussões para tentar juntos algumas dessas pautas. Mas, como eu falei, cada um já tem todo um horizonte já tem uma ideia, de demandas que tem historicamente. Muitos parlamentares já vieram também de outros mandatos. Também tem a questão do recurso da saúde. Muitos parlamentares do Amazonas direcionam recursos para a saúde, no caso das prefeituras, saúde básica, e também unidades da capital. A outra parte de investimento meu foi exatamente na área da saúde especializada. E quem é que se preocupa com essa distribuição se estiver sendo mal feita? Olha só, cada parlamentar tem que fiscalizar, como eu disse. Uma das funções é essa. No primeiro ano que o recurso foi para o IFAM, cada unidade do IFAM eu fiscalizei todas, eles já aplicaram e já prestaram contas. Eu estive agora esse final de semana lá em Parintins. Eu fui lá na posse do novo bispo lá de Parintins, mas aproveitei. Na segunda-feira eu visitei as 3 instituições, o EA, IFAM e o FAM, para ver execução de emendas que estão em andamento. Por Eles exemplo, te mandam um relatório, não? Alguns mandam, outros a gente cobra, outros você pode acompanhar no sistema, né, também do governo federal, de acompanhamento e execução das emendas, porque as emendas já estão em nome do parlamentar e é onde elas estão sendo executadas. Então, você tem como acompanhar e verificar o andamento. Muitas vezes, o dinheiro está parado no governo, a instituição não foi atrás, ou tem alguma burocracia que está atrapalhando, ou a instituição não apresentou os projetos. Lá na UFAM de Parintins, eles estão construindo um restaurante universitário. O recurso que eu consegui foi para toda a Universidade Federal no interior, são 5 municípios. Mas lá eles já estão adiantados, então já fui lá ver, olhar a placa, ver o valor, ver o andamento. E aí o horizonte que eles colocaram é até outubro, no máximo novembro, está pronto. Então até lá a gente vai acompanhar. Deixa eu tentar entender. Você destina a emenda e eles fazem o uso desse recurso conforme o planejamento deles, é isso? E de acordo também com as regras do governo federal, porque o recurso você direciona através de emenda, está aprovado. Agora, é claro, toda instituição tem que seguir todas as regras que envolvem apresentar projetos, depois tem as licitações, isso tudo tem que ser checado, o próprio governo fiscaliza, né? Você tem os organismos para isso também, tem a Controladoria Geral da União que acompanha, depois tem que prestar conta também no Tribunal de Contas da União, muitas vezes o Ministério Público Federal acompanha também algumas situações. Os procedimentos normais de execução. O negócio não é bagunçado, né? Não é. É claro que tem que estar em cima e fiscalizando também. Então, como parlamentar, a gente acompanha, porque eu desejo que o recurso seja bem usado e leve benefício para a população. No meu caso, a maioria é estudantes, né? É educação. Então, a gente espera que aquilo funcione e milhares de estudantes possam ser beneficiados com aquilo. Muito bem. A gente teve agora um momento bem peculiar aqui em Manaus, onde deu a vacância aí nessa cadeira lá da SUFRAMA, a superintendência da SUFRAMA. E teu nome foi cogitado para isso. Como é que está isso aí? Olha só, meu nome realmente foi indicado por várias instituições e sendo defendido já desde o ano passado dentro do partido, né, que eu faço parte, Partido dos Trabalhadores, junto à direção, a bancada nacional, dos deputados federais, todos apoiam. Agora, eu sou uma indicação para um cargo que é muito disputado aqui no estado do Amazonas. Eu diria que o órgão federal aqui no Amazonas mais importante é a SUFRAMA, não tenho dúvida, porque ele é um órgão de caráter regional
mas que para o Amazonas ele é mais importante do que outros estados, porque aqui em Manaus, a SUFRAMA, que é a superintendência, administra a política de incentivos do polo industrial que nós temos aqui. Até porque a Zona Franca ela foi implantada em Manaus, Zona Franca. É o espaço geográfico definido na lei desde 1967, né, quando foi colocado para funcionar, porque a lei é de 57, e só em 67, através do Decreto-Lei 288, é que foi iniciado efetivamente o processo de implantação da Zona Franca. E a Zona Franca teve várias prorrogações de incentivos, né? A última foi da presidenta Dilma, mais de 50 anos. O Lula prorrogou de 2013 até 2023 e a Dilma de 23 para 2073. Então, a SUFRAMA é muito importante nesse processo de gestão da política de incentivos. E teria, assim, um processo de administração de outras unidades ligadas à SUFRAMA nos estados da Amazônia Ocidental e mais o Amapá. Então, administrar esse organismo é muito importante, mas também ele é muito cobiçado. Então, a discussão política com os partidos aliados do governo, que também têm interesse de indicar nomes. Então, isso está em discussão em Brasília. E a SUFRAMA, ela como autarquia, ela tem extensões, ou ela tem representação, ou ela tem outra superintendência formada em outro local? Como é que é isso aí? Não, na estrutura local tem a figura do superintendente e tem mais superintendências adjuntas. Certo. Ligada à área de projetos, parte operacional, porque você tem a liberação de mercadorias, entrada e saída, né? Importadas, nacionais, tem todo o processo de controle relacionado à questão de processo de importação, destinado à Zona Franca, a internação, que seria a entrada também de produtos fabricados aqui para fora, né, da Zona Franca, entrando no Brasil, como se fala, a entrada de mercadorias de fora que entram aqui, portanto, também sujeitas à suspensão de impostos, etc. Então, você tem toda uma gestão com uma série de estruturas, né, dentro da SUFRAMA. E tem representações nos estados através de áreas de livre comércio, né? Então, você tem no Acre, tem em Rondônia, Roraima, e temos em Amapá, né? Isso são extensões da SUFRAMA? São áreas de livre comércio. Quem administra? A SUFRAMA. É ela que tem essa competência de fazer a gestão. É uma extensão, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. É uma estrutura que ela tem que estar acompanhando. Okay. E, fora isso, acho que deve ter uma representação em Brasília, mas muito mais para acompanhar algumas questões. No geral, é uma estrutura local e que precisa ser fortalecida, claro, ampliada, se possível, e ela tem uma responsabilidade agora também de estar acompanhando os projetos de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Talvez a maior cobiça por todo mundo pela SUFRAMA é que nós estamos falando de mais de R$1 bilhão. É muita coisa. É recurso que vem do setor de informática, tem que ser investido em pesquisa, em desenvolvimento, inovação. Isso passa um pouco pela SUFRAMA. Não que ela administre o recurso é das empresas, mas que são obrigadas a investir em ciência e tecnologia. Mas ela tem o poder de delegar isso aí, né? Ela tem que influenciar, ela tem um poder, inclusive acho que esse é um assunto que tem que ser bem discutido, porque nós temos que aproveitar, se tem tanto recurso para pesquisa e desenvolvimento, que pudesse ser direcionado também para segmentos de produtos regionais, né? Produtos nossos aqui do Estado, não só na área tecnológica, que envolve os produtos tradicionais do polo industrial. Eu acho que isso foi feito, salvo engano, na administração da Flávia Grosso. Ela teve uma importante ação, posso dizer assim, que foi exatamente levar a turma de Biojoia, de Guaraná, de Açaí e tal, para outros países, para que se fizessem rodadas de negócio. Eu achei interessantíssimo aquilo. Mas uma coisa muito dela, né? Ela é bem criativa. A SUFRAMA ela pode contribuir muito, porque também tem o Centro de Biotecnologia, sim, o CBA, que está ligado à SUFRAMA. Esse é um caminho para a gente trabalhar muito pesquisas, desenvolver produtos. E a questão da bioeconomia, essa é uma discussão já de muitos anos. Se a gente for ver agora o planejamento do próprio governo do Estado, tem um planejamento para os próximos anos, do governo, propriamente não, seria do Estado, que eu acho que é importante ter um planejamento de médio e longo prazo. Eles elencam, né, uma série de segmentos produtivos que têm todas as condições de crescerem aqui no estado do Amazonas. A Biojoias, nessa questão ligada à bioeconomia, ela está ali presente, como tantos outros, né? Por exemplo, o turismo,
Depois da Zona Franca, o que temos forte, que temos condições de crescer, né, rapidamente aí? Turismo é um exemplo. Isso aí está dado aí como um caminho, um potencial enorme pela frente. Aí. Você acredita que a SOFRAMA poderia ser realmente, sei lá, de repente assim, o órgão que daria um viés aí à Zona Franca? Eu poderia contribuir, porque eu acho que todos têm um pouco disso. Uhum. Por exemplo, você vai falar dos segmentos que envolvem produção de alimentos. Aí entra o pescado, entra os frutos, né? As frutas, de modo geral, aqui amazônicos. Pegar o exemplo do açaí, que isso aí é internacional já, é um produto de interesse internacional. Tem um empresário, que eu elaborei o projeto econômico uns anos atrás, ele era do Mato Grosso, atuava no Mato Grosso, Goiás, essa região lá. E ele veio para cá porque aqui tinham incentivos para o concentrado de refrigerante. Então, ele veio, ele fabricava lá tanto aquele artificial como aqui com guaraná e com outros produtos, inclusive o próprio açaí. Então, ele começou a desenvolver aqui, prosperou, era um dos fabricantes que nós tivemos. O maior é a Recofarma, que é ligado à Coca-Cola, né? Mas ele, entre tantos, também veio aqui, fez investimento, etc. e tal. Só que passou o tempo, decidiu parar, vender o negócio dele até para um grupo de fora que está tocando aqui e lá no Centro-Oeste. Lá. Mas sabe o que ele foi fazer? Ele foi vender açaí lá nos Estados Unidos. Então, ele compra o que pode... que ele é o cara do Boni açaí, né? Não, eu nem sei. Eu vim saber agora, esses dias aí. Eu perguntei de uma colega economista, né, porque eu não estava mais no dia a dia. Não, ele vendeu mesmo e está vendendo o açaí lá fora, porque esse é um produto. Pode produzir quanto quiser aqui, tem mercado nacional e internacional. Eu vi... E peixe. Amazonas pode ser o maior produtor de peixe do Brasil. Acho que aí você uma tem que ter uma decisão política. Tá... Então, são caminhos da economia, que não é nenhuma novidade, mas todo mundo está na boca de todo mundo, de todo governante, todo colega economista, mas falta caminhar para isso. O governo federal recriou o Ministério da Pesca e Piscicultura, então isso ajuda, porque a nível nacional você tem uma política, você começa a ter mais recursos, você pode ter mais apoio técnico, assistência. Então, acho que o Amazonas tem que aproveitar esse momento e esse é um caminho. Que aí entra a política de incentivos, porque se trabalha a produção, industrialização, para tentar vender para fora, e com incentivo fiscal, com apoio logístico, etc. E tal. Então, você gera emprego no interior do estado, não só na capital. Você pode, em outros municípios, ter unidades, fabris também. Então, são caminhos da economia que estão colocados que precisa ter realmente aí um arranque maior por parte de todos. SOFRAMA tem o seu papel como órgão federal, o governo do estado tem que ser o número um interessado, porque se eu fosse governador, eu estava cuidando disso de manhã, tarde e à noite, que é isso que vai ficar efetivamente para um futuro do nosso estado. Você trabalhar outros segmentos produtivos além da Zona Franca. Mas não tem nada decidido ainda quanto a presidência dessa autarquia ainda, correto? Não teria uma confirmação ainda. Bom, tem uma colega minha economista, Ana Maria, que está à frente, foi nomeada, é uma pessoa altamente competente. Peixoto, né? Ana Maria... Eu não lembro agora. Mas boa pergunta sobre o nome da Ana Maria. Mas é funcionária de carreira. Sim. Era só para dizer que está em boas mãos, está em boas mãos lá, Exato. Tem uma equipe boa lá também. Eu conversei com o Jorge Júnior outro dia, que é lá da Eletros. A gente conversou via Google Meet. Batemos um papo aqui, ele falou bem sobre isso. Ele conhece demais, né? O cara disse, não, essa forma está em boas mãos por enquanto. Sim. Ela conhece demais. Para não parar, para tocar os projetos. Mas ele falou uma coisa importante aqui, que eu vou replicar para você, não com as palavras dele, evidente. Ele me disse que a pessoa que for assumir a autarquia precisa ser um bom político e ter conhecimento de tudo isso que você já falou aqui. Então, eu vejo que você se encaixa com um nome muito forte para isso. Muito obrigado. Então, espero que seja, né? Espero que estar conversando aqui com o próximo superintendente da SOFRAMA. Pode ser, né? Mas, então. Mas é isso. Precisa de alguém que conheça o que é a nossa Zona Franca. Então, perguntaram de mim, mas se não for você, o que você acha? Acho que tem que ser alguém daqui, de preferência, claro. Alguém que conheça. Agora, precisa do trâmite político. E aí isso eu digo dúvida. Trâmite político, não é só o apoio dos parlamentares, porque os parlamentares, naturalmente, têm que defender o Estado
tem que estar em Brasília defendendo, seja quem for superintendente, tem que defender a nossa economia. Então, esse apoio você já tem de qualquer forma, mas o próprio superintendente precisa ter um trânsito melhor em Brasília, porque você vai ter que estar tratando permanentemente de questões que envolvem não só do ministério onde a SUFRAMA vai estar subordinada, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, onde está o ministro Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente. Mas tem que tratar no ciência e tecnologia, porque o PPB passa por lá, tem que discutir no Ministério da Economia, no caso da Fazenda, porque a Receita Federal está por ali, então esbarra por ali uma série de questões, e outros ministérios afins aí que a SUFRAMA precisa estar em diálogo. Então, assim, precisa também de um certo trânsito político em Brasília. Lógico. Porque isso facilita, abre portas, né? Você consegue... Era sobre isso que o Jorge falava para a gente. Então, se tiver essas indicações, eu acredito que tem gente assim, né? Agradeço por você me citar, mas, se não for, a gente espera que seja alguém com esse perfil. Agora, uma pergunta aqui, vamos criar um cenário. Imagina que você, sei lá, assuma a SUFRAMA. Quais seriam as primeiras ações que você tomaria? Eu acho que, primeiro, tomar pé de como é que está a situação exata da SUFRAMA. Ana Maria está lá para te ajudar. E ela ajudou, aliás, toda a SUFRAMA, porque eu fui o responsável no grupo de transição para levantar os dados da SUFRAMA, né, no grupo de transição, que eu fiz parte. Lá na e era uma pergunta que eu ia te fazer, se você é próximo de todo esse cenário. Tem uma série de pessoas que a gente acabou até conhecendo mais agora, no período da transição. Depois você tem os políticos, parlamentares, né, do partido e partidos próximos, que agora estão no governo. Né? Você tem ministros que eram colegas parlamentares meus lá. O Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário e ligado à agricultura familiar. Você tem o ministro Padilha, né, que é das Relações Institucionais, que tem esse diálogo com todos os políticos. Você tem os vários ministérios que a gente tem pessoas lá agora que a gente tem mais proximidade, de partidos aliados do campo da esquerda, né, que fazem parte do governo também, e que estão ocupando os vários espaços. Claro que você conhecendo as pessoas facilita, né, para iniciar um diálogo e buscar os apoios necessários. A outra, é claro, você tem que ver como é que está o planejamento da SUFRAMA. Eu sei que a gestão passada fez um certo planejamento, agora temos um novo governo, você vai ter que sentar junto com o Ministério, pensar qual é o horizonte da SUFRAMA. Adequar novamente tudo, ele precisa de apoio na sua estrutura pessoal, inclusive, fortalecer a equipe, trabalhar um pouco assim a sua missão da SUFRAMA em relação à sua atuação para fortalecer o polo industrial, a atração de novos empreendimentos, a discussão sobre os recursos do P&D, então ela precisa ajudar, tentar influenciar para que esse recurso permaneça aqui, seja investido aqui no nosso estado, da Amazônia, né? No caso da Amazônia Ocidental. Então, assim, tem várias questões que precisam ser trabalhadas e seja quem for o gestor, vai enfrentar isso aí. Zé, aqui nesse ambiente é um filtro, né? A gente ouve muita informação, muitos questionamentos, mas também muitas respostas a perguntas que sequer foram feitas. Exemplo. Vieram alguns elementos aqui, algumas pessoas que foram convidadas, inclusive, e nos falavam que os políticos pouco ouvem os empresários aqui do Amazonas, pouco ouvem. Né? Reclamação que deve passar ali pelo CDL, enfim. E, por outro lado, a gente pode citar também exemplo como o Paulo Guedes, que não conhece aqui o polo industrial. Qual era o questionamento? Para se tomar uma decisão, você precisa realmente estar próximo ao ato, ao fato, à ação, enfim. Você precisa estar presente, eles têm que conhecer tudo. E existe aqui um turismo de negócios muito forte implementado nessa área do distrito industrial. É uma sugestão até, tá? Eu ouso fazer uma sugestão em relação a isso. O próximo administrador aí na SUFRAMA que promova a vinda de políticos para conhecerem o nosso polo industrial, para conhecerem a nossa realidade de indústria, não só de Zona Franca, evidente, né? Mas de importadores de carga, o nosso sistema de TUP de terminais de uso privado, que são únicos aqui.
a gente não tem uma outra forma de trazer carga para cá. A gente não tem aqui um acesso, por exemplo, por estrada, que é uma coisa que dificulta muito, pelo menos no meu entendimento. E eu transitei por aí um tempo e ouvi também alguém falar que poderia ser feito um tombamento de carga em Taquatiara se tivesse um porto bom ali. Fazer uma estrada direto para Manaus, não passando por Rio Preto da Eva, mas uma estrada direto só para esse fim, talvez até com uma ferrovia também para... Isso é uma ideia antiga, né? De ferrovia também, né? Por isso que eu estou te falando, já é uma coisa antiga, mas que ninguém nunca fez. E se é uma ideia antiga e foi muito discutida, significa que ela tem base, tem uma certa boa ideia por trás disso. O que você acha disso tudo? Não, eu acho que assim, quanto a não ouvir os políticos não ouvir os empresários, todos têm uma certa razão, né? Porque eu vejo lá em Brasília, Confederação Nacional da Indústria, CNI, ela tem equipe de assessoria técnica acompanhando no parlamento direto, tudo, e dialogando. Projeto tal, vai estar na comissão, aí vai lá, conversa com os parlamentares, etc. Então, há uma proximidade muito grande e tem toda a agenda, né, da indústria. Aliás, aqui a FIAN também já vi, a agenda da indústria. Então, tem um elenco de projetos que eles olham que tem grandes preocupações. Então, acho que sim, é os dois lados. Acho que o lado político seria ouvir, é isso que eu falei no início aqui da nossa conversa. Sim. Tem que ter uma prática de querer ouvir. Eu estou com um projeto novo aqui, eu vou ouvir os segmentos aí que são afetados aí. Então, a indústria, os trabalhadores. Então, realmente, isso está faltando. E as partes interessadas, os segmentos, precisam estar se organizando para acompanhar o que acontece. O setor comercial, eu estive numa reunião, não sei se foi na CDL, não, na CDL mesmo, porque a CDL promove sempre os debates ouvindo, aliás, não é nem debate, ouvindo os candidatos. Então, quando eu fui candidato agora na última vez, a prefeito, mais uma vez lá, os dirigentes estavam falando sobre isso. Precisa ouvir mais, inclusive o comércio. Houve muita indústria, houve pouco comércio. E o comércio tem uma responsabilidade grande na arrecadação pública, municipal e estadual. Então, tem razão. Eu acho que tem razão que está faltando mais isso aí. Isso vale para outros segmentos, como eu estava falando da universidade, que me preocupei em arrumar recursos. O governo precisa ouvir mais, porque tem muitas soluções ali. Você vai olhar a nossa Universidade Federal, em várias áreas, lá eles têm solução para problemas urbanos que nós temos aqui. Mas muitas vezes vão contratar uma empresa de consultoria lá de outro estado, muito distante, quando aqui você já tem propostas, diria mais baratas até para contratar os profissionais daqui mesmo, que conhecem a nossa realidade, para encontrar uma solução de engenharia, uma solução relacionada à questão urbana aqui da capital. Está faltando mais isso, mais vontade de você aproveitar o conhecimento que nós temos e apostar em nós mesmos, apostar no nosso conhecimento. O mundo, quando vem para cá, ele quer ver o que é nosso, o que é amazônico, não uma cópia de algum outro lugar. Para nós, podemos achar que o nosso não é tão moderno, mas para fora, quem vem de fora acha que o moderno é isso, é o típico daqui, a solução encontrada para a vivência do povo nessa região com essas características aqui. Agora, a questão econômica, nós precisamos melhorar toda a logística, que realmente você tem toda a razão. Deficiente. Né? Deficiente. Nós estamos falando da capital em relação ao resto do Brasil. Sim. E pensa no interior para a capital. Aí vem a comunicação, de que energia parcialmente foi até equacionada, porque você agora tem gás que vem lá de Urucu, exato. O Leão que veio lá de... Internet que é dificuldade. Internet é outro problemão, e não é probleminha, é problemão. O governo atual, o passado já tinha falado também que ia priorizar. O governo atual colocou isso também como ponto forte. Garantir internet nesse país e regiões como a nossa, amazônicas aí. Então, sem internet, hoje você não consegue fazer nada. Então, acho que tem que ser pauta permanente de cobrança dos vários segmentos produtivos em relação ao poder público. E também o governante aqui. Acho que toda vez que o governador vai para Brasília, ele teria que ter a mesma ladainha. Olha, isso. Insistir nisso. E a nossa bancada, que é pequena, porque só temos 8 deputados federais, São Paulo tem uns 70. É um absurdo. É demais, né? E outro estado tem 30, 40, 50. Nós só temos 8. Assim como a maioria dos estados aqui do norte, né? Na Amazônia Ocidental, Acre tem pouco, né? Roraima, Rondônia. Todos esses estados têm pouquíssimos deputados.
Então, cada voz aqui é muito importante para chamar a atenção lá em Brasília da necessidade de investimentos nessas áreas estratégicas aí para melhorar a economia do Amazonas. Meu irmão, eu queria muitíssimo já agradecer aqui a tua vinda nesse retorno para a gente poder ter essa conversa, que é muito esclarecedora, e já abro aqui um próximo convite pós-carnaval. Talvez você já convidado a ser o superintendente da SUFAM. Que a gente está torcendo, estou falando sério isso. Muito obrigado. Eu não sei quem está concorrendo, já ouvi alguns nomes aí, mas eu acho que você seria realmente o melhor nome para ser o nosso superintendente aí. Desejo a você muita sorte. Está dado aqui o recado dos 4 anos de trabalho. Eu vou fazer até um material depois portal sobre isso. Perfeito. Tá bom? Não, muito obrigado, Cid, pela oportunidade. Imagina, parabéns pelo trabalho. E a discussão sobre a economia eu pretendo continuar. Eu fiz parte do Conselho Regional de Economia como dirigente. Quero retomar, assim, me colocar à disposição para momentos de debate e reflexão nessa área da economia. Vamos continuar discutindo as pautas nossas aqui do nosso Estado, mesmo não estando no mandato, né? Se vamos estar ou não na gestão, vamos ver. Fora isso, vamos continuar na política também. Perfeito. Ano que vem tem eleição e, dependendo da situação, se a gente não assumir uma responsabilidade no governo federal, já vamos nos preparar para o ano que vem também. Tá ótimo. E uma coisa é certa, a gente já vai ter o retorno agora do Fábio Rafael, tá de férias, está de viagem aí, e ele deve estar chegando já para a próxima semana, domingo acho que ele está em Manaus. E já vamos prospectar o teu retorno aqui com ele no Amazônia Legal para falar de negócio da Amazônia. Perfeito. E aí você volta a falar também de evidente, né, de logística, de economia, que é a tua área. Tá bom. E muito seguro para falar disso. Muito obrigado, viu, querido? Obrigado também. Um grande abraço. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado. O Amazônia Podcast volta a qualquer momento aqui na Amazônia TV. Nosso muito obrigado e até breve.